Bem, eu acho assim bem representativo a possibilidade de ter estes três livros aqui em cima da mesa, porque eles são bastante diferentes e ao mesmo tempo traçam assim momentos muito marcados deste meu percurso na escrita. Curiosamente, o livro que é mais recente aqui no Brasil e que é mais recente aqui nesta mesa é o Morreste-me, que é o primeiro livro que eu publiquei em Portugal. Esse livro foi publicado faz agora, neste mês de maio, 15 anos. Na altura, foi no ano 2000. Na altura foi publicado numa edição de autor. Portanto, eu não sujeitei à apreciação de nenhuma editora, pura e simplesmente um amigo meu ajudou-me a paginá-lo e depois eu perguntei o preço em algumas gráficas e a que foi mais barata foi aquela onde eu encomendei 500 exemplares. E você entregou para as editoras depois? Depois, mais tarde, ainda nesse ano, eu publiquei o meu primeiro romance, que se chama Nenhum Olhar, e no ano seguinte, em 2001, essa editora que publicou Nenhum Olhar publicou a segunda edição desse livro já com a chancela de uma editora. Só uma curiosidade, como é que você vendeu essa primeira edição? Eu andava sempre assim com uma mochila como essa e trazia sempre exemplares e os meus amigos, se eram meus amigos, tinham de comprar, porque para oferecer eu oferecia aos meus inimigos, aos amigos, conseguiu eles tinham de pagar gráfica, mesmo. Consegui pagar e foi curioso porque na altura eu consegui que um editor muito pequeno colocasse esse livro para venda na Feira do Livro de Lisboa, justamente numa área que é a área dos pequenos editores. E foi muito bom porque ao longo da Feira do Livro o livro foi assim pegando e ao longo do tempo eu ia lá sempre levar mais alguns. E foi justamente aí na Feira do Livro que eu pronto, cobri o investimento e na verdade eu tinha colocado em algumas livrarias também de Lisboa, não voltei a essas livrarias para recolher o dinheiro. Mas o mais incrível, e isto pronto, é como é que esse livro na altura custava 500 escudos, ainda era escudos em Portugal, que equivale a 2,5 €, que equivale mais ou menos talvez à volta de uns 7 reais. Era muito barato. Hoje, esse mesmo livro, passadas 20 edições, vale, se não estou em erro, à volta de uns 250 €, que são, vezes 3, 750 reais. Portanto, o livro valorizou bastante. Eu tenho lá alguns guardados que não dou a ninguém. São para os meus filhos. Mas é muito impressionante porque tornou-se um livro Raridade, né? sim, tornou-se uma raridade e esse livro é um livro que eu posso dizer que dentro dos livros que eu escrevi é aquele que tem reações que mais me impressionaram desde sempre por parte dos leitores, porque é um livro muito íntimo, também é um livro que eu arranquei de dentro de mim. Quer dizer, é um livro que não é comparável com nenhum outro livro que eu tenha escrito, por conta da intensidade que ele transporta. É um livro que eu escrevi há quase 20 anos, embora eu tenha publicado há 15. Pela primeira vez eu já o tinha escrito 4 anos antes disso. Você tinha 14 anos, então. Não, eu tinha 21. Hoje eu tenho 40. Era bom. Mas pronto, com 21 anos eu escrevi esse livro e esse livro ele trata de um assunto que foi a morte do meu pai. Para mim, esse foi um momento muito determinante na minha vida e que tem deixado marcas em muitos livros que escrevi, não só nesse. Esse é um livro que
trata diretamente desse assunto sob a perspectiva do luto, ou seja, sob a perspectiva do confronto com esse absoluto que é a morte, não é? Essa ideia do nunca mais e do para sempre, não é? Que são antagónicos, mas são quase, diria, irmãos gêmeos siameses. E portanto, este é um livro, como eu dizia, que tem essa característica e que ao longo do tempo tem sempre se mantido nas livrarias em Portugal, porque realmente é um livro que está presente nessas horas para algumas pessoas. Você imaginou que isso poderia virar peça de teatro um dia? Nunca imaginei. Até porque eu, quando estava a escrever o texto, eu não tinha consciência de que estava a escrever um livro, sequer. Eu nunca tinha escrito um livro, eu tinha 20 anos e escrevia já há algum tempo, porque eu comecei a escrever na minha adolescência. Se calhar também é importante dizer, apresentando-me, não é, que eu nasci no Alentejo, numa aldeia que tem cerca de 1000 pessoas e que se chama Galveias, o que já agora é o título do meu mais recente romance, que vai ser publicado no Brasil no segundo semestre deste ano. E isso tem bastante importância na minha maneira de ver o mundo, na minha maneira de escrever e até na construção da minha identidade. Morou até quando lá? Eu morei lá até aos 18 anos, que foi quando eu saí para estudar em Lisboa. E como praticamente todas as pessoas da minha idade, são muito raras as exceções, não voltei a viver lá. Mas como se costuma dizer, não é? Pode-se tirar o homem da aldeia, mas dificilmente se tira a aldeia do homem. E realmente essa visão para mim tem uma importância enorme. E aqui em Minas sinto desde a primeira vez que aqui vim, que já foi há algum tempo, porque a primeira vez que eu vim ao Brasil foi a Belo Horizonte, foi curiosamente foi assim, última hora, para substituir um escritor português que se chama José Vial Moutinho, que estava convidado para vir aqui à Feira do Livro, na Serralharia Sousa Pinto. Feira do Livro de Belo Horizonte. E na altura... Salão do Livro. Na altura ele não pôde vir, e então, na última hora, o Walter Ugumem, que agora é muito conhecido, mas na altura aqui no Brasil também não era muito conhecido, disse: não podes vir, era bom e tal, porque pronto, houve um problema, e eu vim, e durante esse tempo passaram o tempo todo a chamar-me José Vial Moutinho, o que foi muito engraçado, porque o José Vial Moutinho é uma pessoa, pronto, bastante diferente de mim. Mas seja como for, logo desde essa altura em que eu estive em Ouro Preto e depois voltei, também estive no Fórum das Letras de Ouro Preto e noutros eventos aqui em Minas, eu sempre senti que essa questão da ruralidade facilitava bastante o entendimento e a conversa, porque efetivamente há alguns aspectos da ruralidade que são fundamentais quando falamos de literatura e que têm que ver com coisas tão elementares como a relação com a morte, por exemplo, porque quando se vive num ambiente mais rural, vive-se próximo da natureza, e na natureza nós sabemos que há ciclos da vida, existe uma exposição muito mais próxima à morte dos animais, dos elementos, do dia, das estações, não é? Mas também com outro aspecto que é fundamental na literatura e que é a relação e a vivência do tempo, a respiração, não é? Eu viajo bastante e vou a muitas cidades, mas eu sinto-me um privilegiado por ter aprendido a respirar numa aldeia com 1000 pessoas, porque aí respira-se com um ritmo que eu acho que é mais humano. Aqui tem quase 1000 pessoas. Mas Belo Horizonte tem essa proximidade porque, como Belo Horizonte é uma cidade muito recente, muito nova, são 100 e poucos anos, grande parte da formação das famílias
veio do interior de Minas e de outras Exatamente. cidades para cá. Então existe de fato essa identidade. Exatamente. Nós vamos aproveitar o seu tempo, aliás, aproveitando o seu tempo conosco, vamos falar do segundo livro. Bem, o segundo livro tem um nome muito curioso, chama-se Livro, e é um romance que eu acho que também é muito marcante nestes meus 15 anos de literatura. Foi o meu quarto romance e ele trata de uma questão que tem muito que ver com um caminho que os meus livros também tomaram. Porque desde o meu primeiro romance, como já disse, chama-se Nenhum Olhar, passando por outros, como um posterior que se chama Cemitério de Pianos, ou este livro, a, a, a questão da Portugalidade sempre me tem interessado. E sinto também que o meu próprio posicionamento histórico, ou seja, o momento em que eu nasci, também me coloca questões que eu muitas vezes tento responder através da literatura. Porque eu nasci num ano muito importante. Eu desculpem por estar tão virado para este lado. Eu nasci num ano muito importante na história recente de Portugal. Eu nasci em 1974. E 1974, como podem saber, foi o ano da Revolução do 25 de Abril, a chamada Revolução dos Cravos, que terminou com uma ditadura de 48 anos. Ora, eu nasci em setembro. A Revolução foi no dia 25 de Abril, fez 41 anos agora. O que significa que no dia 25 de Abril eu estava na barriga da minha mãe, que é um sítio muito curioso para se estar durante uma revolução. Aliás, em Portugal toda a gente sabe sempre onde é que estava no 25 de Abril e eu também sei, né? Mas então, por ter nascido em 1974, eu faço parte de uma geração que inclui uma grande quantidade de autores, dos quais, por exemplo, já referi aqui o Walter Ugumem, mas há outros também em Portugal, mais ou menos dessa geração, que nasceram à volta desse ano, ou um pouco antes, ou um pouco depois, mas à volta desse ano. O que significa que não viveram com consciência a ditadura. E a ditadura em Portugal foi muitíssimo marcante, né? Porque principalmente nesses últimos anos, desde 61 até 74, por exemplo, havia guerra colonial, né? Havia guerra em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, havia censura, que é um aspecto, não é, que é muito marcante para quem escreve, havia havia também um aspecto que, inclusivamente, é aquele que está mais referido neste romance, que é imigração forçada, não é? Por conta da pobreza, para vários destinos, mas este livro fala sobre a imigração dos portugueses para a França. Mas ao fazê-lo também fala de muitos outros aspectos e de muitas outras questões. Aliás, um livro que se chama Livro tem também, naturalmente, de falar sobre vários assuntos, porque um título como esse é importante de ser justificado. Mas para mim, pessoalmente, escrever sobre esse tema foi assim também mais ou menos pessoal, porque os meus pais e as minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, viveram na França. E quando os meus pais voltaram um pouco antes de eu nascer, e então eu nasci no Alentejo. E eu sempre ouvi falar da França, mas só fui lá já quase com 20 anos. Portanto, para mim, isso foi assim, um imaginário que me povoou a infância e a adolescência, mas que me excluía, de certa forma. Quase, e eu acho que isto é simbólico de um certo aspecto geracional, porque essas pessoas que têm a minha idade em Portugal, eu acho que elas se distinguem das outras gerações, sobretudo das gerações anteriores, justamente por aquilo que não viveram, não é? Por não terem vivido essa tal ditadura e por terem ouvido isso durante toda a vida, daquilo que perderam, daquilo que não viveram. E
E então este é um livro que fala sobre isso. Primeiro fala dessa história, o que para mim também foi uma forma até de tentar compreendê-la e de tentar aprofundá-la e de tentar perceber o que era imaginação minha, o que era, né, invenções da minha mente infantil a partir das histórias que eu via e o que era facto histórico. E depois também, numa segunda parte do romance, percebe-se, e agora, desculpem por estar a estragar um pouco a leitura, mas percebe-se que toda essa história foi contada por alguém que também não viveu e que também é mais ou menos da minha idade, e aí percebe-se que depois o confronto entre os problemas que ele tem na atualidade do romance, não é? Como filho de imigrantes, nesse caso na França, e, e pronto, e os problemas que os pais dele viveram, sendo que pronto, que essa é uma questão muito importante em Portugal, para terem uma ideia, entre 1960 e 1974 emigrou 1,5 milhão de portugueses para a França, só para a França, também emigraram para outros lugares, mas para a França foram 1,5 milhão de portugueses, o que é incrível se nós pensarmos que Portugal tinha, como aliás ainda tem, cerca de 10 milhões de habitantes, ou seja, 15% de toda a população. Não é? Se isso acontecesse no Brasil, eram milhões e milhões de pessoas. E o da Coreia, como é que foi? Esse da Coreia é bastante diferente. Portanto, este outro livro chama-se Dentro do Segredo e não é um livro de ficção. Pela primeira vez escrevi um livro que não é de ficção. E na altura eu escrevi esse livro na sequência de vários trabalhos que eu tinha feito em jornais e revistas, um pouco na área da reportagem jornalística, e que para mim também me estimularam para essa área da escrita, que é uma área que eu considero muito nobre, embora eu não me considere nem um jornalista, mas acho que este texto, sem vergonha nenhuma, nem sem o menorizar de forma alguma, acho que tem relação e tem um parentesco forte com o jornalismo, porque para mim era fundamental que aquilo que eu dissesse ali fosse documental e que fosse pronto, e que eu pudesse garantir que era assim, né? Acho que essa também é a força do próprio livro, mas ele surgiu num momento em que eu precisava de um desafio. Foi em 2011, eu comecei por escrever sobre a morte do meu pai, escrevi depois outros livros sobre a minha família, sobre questões muito próximas da minha terra, da minha memória, e eu quis escrever sobre alguma coisa que fosse radicalmente diferente dos meus temas mais habituais e onde eu sinto mais conforto. Mas, e pronto, e para isso eu fui à Coreia do Norte, estive lá 3 semanas. Como é que você conseguiu autorização para ficar tanto tempo? Sim, é que efetivamente na Coreia do Norte para um estrangeiro 3 semanas é muito tempo. Às vezes as pessoas que conhecem menos bem podem achar que 3 semanas é pouco. Na verdade eu regressei lá mais 2 vezes, mas o momento em que eu estive lá mais foi 3 semanas seguidas, e isso aconteceu porque eu fui num momento que é muito importante na vida da Coreia do Norte, que foi no momento em que se comemoraram os 100 anos do nascimento de Kim Il-sung, que é o fundador do país, né? E isso é tão pouco importante, né? O Kim Il-sung é tão importante no país que na Coreia do Norte o calendário que é seguido é contado a partir do dia do seu nascimento, que foi 15 de abril de 1912. Portanto, neste momento eles estão no ano 103. Portanto, em virtude dessas comemorações especiais, eu, com cerca de 1 ano e meio de antecedência, comecei a perceber como é que eu poderia ir lá e pronto, e acabei por ir lá. Nesse período de programação ainda aconteceram algumas coisas. Por exemplo, morreu o Kim Jong-il, o filho do Kim Il-sung. Vamos ver. Kim Il-sung, primeira geração, grande líder.
Kim Jong-il, segunda geração, querido líder. Isto é para... Eu, às vezes falo estes nomes e as pessoas podem se baralhar. Kim Jong-un, que é o atual, terceira geração, respeitado líder. Pronto, isto é só para esclarecer. Então, quando eu estava a programar, morreu o Kim Jong-il, o querido líder, e o país na altura ficou fechado ali durante algum tempo sem nenhuma informação e sem visitas como esta que eu tinha programado. E então houve um momento em que eu pensei que podia não conseguir ir, mas depois acabei por conseguir ir, e esse livro é a descrição dessa viagem. Mas é curioso que acaba por ser por também ter muito que ver comigo, porque quer dizer, eu também não conseguia escrever esse livro sem falar, por exemplo, dos aspectos mais privados, do que é para mim, do que é que foi para mim, por exemplo, estar lá às 5 da manhã, né, por causa da diferença horária, a telefonar para o meu filho, que na altura tinha uns 7 anos, e eu ali, sozinho, num hotel sinistro, rodeado de militares, cheios de sono, e ele a falar-me dos jogos dele no computador, e sem consciência de que eu estava ali no meio da Coreia do Norte. Pronto, essa sensação, não é? E ao mesmo tempo a sensação enorme de isolamento, de não ter notícias do exterior, de falar com a minha família muito raramente, porque as comunicações, além de difíceis, são muito caras, mas de falar e também de ter um pouco aquele receio de saber que se houvesse algum problema assim grave, nomeadamente uma morte ou alguma coisa na minha família, que as poucas pessoas que sabiam que eu estava na Coreia do Norte, que eram a minha mãe e as minhas irmãs, também não me iam contar, porque elas sabiam que eu não podia sair dali e quer dizer, pronto, essa angústia, essa fobia, ao mesmo tempo também, pronto, a própria ideia do que é estar na Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte e aquilo que se pode dizer sobre a Coreia do Norte não é especialmente objetivo em consciência, porque quando se visita a Coreia do Norte, qualquer estrangeiro tem enormes limitações nas suas movimentações e nas suas visitas e na informação que lhe é dada. E, portanto, a partir de certa altura, trata-se de um jogo de interpretação, não é? De interpretação daquilo que se diz, daquilo que é dito, daquilo que se vê, em função também das informações que se têm e que também são informações que muitas vezes colocam à prova aquilo em que acreditamos, porque mesmo na nossa sociedade e na nossa realidade, sobre a Coreia do Norte existem informações que são muito contraditórias. E por isso falar sobre a Coreia do Norte, ou este livro, é um livro que é sobre a Coreia do Norte, mas também é sobre outros assuntos, nomeadamente sobre a informação, sobre aquilo que acreditamos, sobre as ditaduras, né? Porque lá está, eu há pouco falava da ditadura portuguesa, e eu que nunca vivi numa ditadura, também estar ali e perante uma ditadura com aquelas características também dá muito que pensar, mas também é sobre, pronto, em última análise é sobre aquilo que todos os livros são, que é a natureza humana, né? Porque a Coreia do Norte em muitos momentos é um país que dá que pensar acerca dos limites, né, da natureza humana e do quanto o ser humano é capaz de aguentar, né? Porque estamos a falar de um país onde não há conhecimento de nada disto, onde eles não têm conhecimento de nada desta realidade que nós aqui estamos agora a ter, e onde existem situações que são muito, muito diferentes da nossa realidade. Algumas, para já, o culto da personalidade extremo, ou aspectos que
para nós nos chocam, como por exemplo o facto de na Coreia do Norte existir, por exemplo, penas de condenações por 3 gerações, ou seja, em que o criminoso ou aquele que é condenado a uma vida inteira em campos de trabalho, mas os seus filhos também e os seus netos, quando nascerem, também. Pronto, entre outras coisas que se podem dizer e que estão no livro sobre a Coreia do Norte. Zé, você não falou sobre o livro que não foi publicado ainda no Brasil, Nenhum Olhar? Vai ser Esse publicado? livro foi publicado Vai no ser? Brasil. Eu aqui no Brasil, pronto, há sempre estas coisas, né? Publicar livros é curioso, porque este mundo dos livros tem esta questão, não é? Que é, nós escrevemos os livros, mas depois também há uma outra dimensão que é altamente importante na recepção dos livros, que é a forma como eles são publicados e a forma como eles chegam às pessoas. Eu não me estou a queixar, mas há um aspecto que eu até acho curioso em relação ao percurso dos meus livros aqui no Brasil, que é, por exemplo, em relação aos meus primeiros livros, eu, na altura, pronto, comecei assim por publicar o meu livro em edição de autor, mas depois em 2001 recebi o prémio José Saramago, que foi muito importante, e os meus livros começaram a chamar a atenção de muitas pessoas em muitos lugares. E é curioso, por exemplo, que esse romance, o Nenhum Olhar, que é o meu romance mais publicado e mais traduzido, que é um romance que vai sair agora na China, vai sair, pronto, já saiu em línguas incríveis, antes de ser publicado no Brasil, que é incrível, foi publicado, por exemplo, na Finlândia, na Croácia, não é? Eu acho isso incrível. E na altura, porque quando eu vim cá à Serralharia Sousa Pinto, eu não tinha livros publicados no Brasil. Mas na altura, uma coisa que me diziam como justificação, era assim uma coisa que me diziam, era que os livros não eram publicados aqui porque os editores brasileiros, não sei qual era a realidade disto, mas era o que me diziam, que os editores brasileiros achavam que os livros eram muito tristes e que os leitores brasileiros não se interessavam por livros assim, dessa natureza. O Saramago não ia vender nenhum exemplar. Mas quer dizer, pronto, esse é um preconceito idiota que faz parte também, se calhar, deste mundo da edição, que muitas vezes aceita preconceitos dessa forma. Nenhum Olhar foi publicado. Mas o Nenhum Olhar foi publicado em 2005 e foi publicado numa editora que só publicou, quer dizer, dos meus livros só publicou esse livro. Que é uma editora... livro, mudou de nome aqui no Brasil. Não, chama-se Nenhum Olhar e foi publicado pela Agir É de Ouro. Saiu em 2005. Depois a seguir publiquei 2 outros livros que não estão aqui e que foram publicados pela Record, que se chamam Cemitério de Pianos e Uma Casa na Escuridão. Depois a seguir saiu o livro O Dentro do Segredo, na Companhia das Letras. Agora saiu o Morreste na Dublinense e tenho mais 3 livros para serem publicados pela Companhia das Letras, porque eu escrevo muito. E pronto, vamos ver. Mas eu dizia que é curioso porque os livros saem com uma ordem diferente daquela que foram escritos. E não sei como é que isso é para os leitores, para quem queira seguir, se é que alguém segue todas as edições. Mas para mim é curioso, porque estar a falar sobre livros que eu escrevi há 17 anos é muito diferente de estar a falar sobre livros que eu escrevi o ano passado. Porque há 17 anos eu era outra pessoa, não se iludam. Há 17 anos eu ainda tinha este nome, ainda tinha aqui este piercing, já o tinha na altura, mas era outra pessoa. Havia coisas que eu sabia e que hoje já não sei, e havia outras coisas que eu não sabia e que hoje já sei. Mudando de assunto, qual é o papel da música na sua vida? Bem, a música eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que escreva, não é? Porque a música faz parte da natureza da própria escrita. A música é um elemento
que está presente na própria escrita. No discurso existe ritmo, no discurso existe até harmonia, existe... Há questões da composição musical, e eu, quando falo com músicos, estou a falar a mesma linguagem, porque são exatamente as mesmas da composição literária. Mas quer dizer, estamos em Belo Horizonte, não é? Sepultura. Eu sou um fã de heavy metal desde sempre. Para mim, em 1991, com 17 anos, assisti a um show de Sepultura em Cascais, num pavilhão que é o Dramático de Cascais. Na altura era a Sepultura com os dois irmãos, Max e Igor Cavalera. E tinha acabado de sair o disco Arise. E quer dizer, eu devo muitíssimo não só a Sepultura, como a muitas bandas de música pesada. E muitas vezes, em feiras do livro, ou em momentos como esse, eu estou a assinar livros e eu vejo pessoas a levarem esses livros e eu penso, se essas pessoas soubessem a música que eu estava a ouvir quando eu escrevi esses livros, elas não iam levá-los. Você escreve ouvindo esse tipo de música? Sim, muitas vezes. Como você organiza o seu pensamento? Enlouquecedor. Não. Eu acho que, pronto, a relação, não é, com a música, com as diferentes músicas é muito diferente, né, de pessoa para pessoa. Eu lembro-me sempre eu acho que era o Mondrian, o pintor, que é o Mondrian, né, que tem aqueles quadros cheios de figuras geométricas. Obrigado pela confirmação. Ele pintava a fazer aqueles quadros, não sei se estão a ver, que são só assim retas e linhas muito sóbrias. Ele pintava a ouvir jazz, e jazz muito mexido, que à partida para nós parece-nos todo um contrário, não é, daquele rigor. Você está querendo dizer que se ele tivesse conhecido Sepultura, ele ouviria Sepultura? É possível, porque vamos ver uma coisa. Eu por exemplo, acontece muito essa questão com música pesada, ou noutros lugares, às vezes acontece com os piercings, as tatuagens. Vamos ver. São milhões de pessoas que ouvem música pesada. Há milhões. Piercings e tatuagens também é uma coisa super vulgar. Eu sei que não há muitos escritores a dizerem eu ouço Sepultura, ou eu ouço Ratos de Porão, que também é uma banda bastante diferente, mas que eu também gosto bastante. Mas quer dizer, não há porque quer dizer, estamos a falar do Saramago. Quando o Saramago estava a formar-se musicalmente, essas bandas não existiam, por isso é difícil que ele alguma vez pudesse escutá-las, né? Se bem que eu posso dizer uma coisa curiosa envolvendo-me a mim, ao Saramago e a música pesada, que é, em 2003, eu fiz um projeto com uma banda que se pode dizer que é assim mais ou menos o paralelo português do Sepultura, que se chama Moonspell, e que foi um livro que eu escrevi, chamado Antídoto, e que foi feito ao mesmo tempo que eles fizeram um disco que se chama Antidote, porque eles falam em inglês, cantam em inglês, né? E pronto, e que foi todo assim um projeto artístico, porque cada texto correspondia a um tema do disco e tal. E aconteceu, por exemplo, de uma vez eu ter um debate, uma conversa com José Saramago num canal de televisão português, em que depois apareceram os Moonspell como surpresa, e eles tocaram ali um som bem pesado para o Saramago. Se forem no YouTube podem encontrar, ver o Saramago a ouvir Moonspell, que é muito engraçado. Porque quer dizer, há uma revista de poesia americana que se chama Poetry, poesia mesmo, e que tem um subtítulo que eu acho magnífico, que diz, traduzindo para português, portanto o título é Poesia e o subtítulo da revista é Há Só Uma. Não é? Eu acho que música também é assim, música.
há só uma. É claro que nós sabemos que estas questões dos géneros musicais envolvem muitos aspectos que são exteriores à música também, não é? Nós sabemos que estas questões das tribos urbanas juvenis também têm muito que ver com o aspecto visual, também têm muito que ver com aspectos semânticos, têm que ver com muitas questões. Mas a música, há só uma. Vou parecer preconceituoso, então vou mudar de assunto rapidamente. Não. Podemos Não, continuar. não, porque o que me interessa é a questão do que você falou sobre o movimento. O movimento de uma música heavy metal, principalmente nos momentos mais pesados, mais guturais, como é que ele se transporta para a sua literatura? É que o metal ele requer um ouvido que seja minimamente iniciado. Ou seja, é muito difícil encontrar uma. Ele requer uma iniciação cultural, não é? Requer a partilha de alguns critérios que façam com que a pessoa entenda aquela música. Porque se isso não acontecer, a pessoa não tem uma chave para conseguir interpretar. E até pode cair naquele erro que se ouve muitas vezes dizer: isso é tudo igual. Não é. Ou que é barulho e não é barulho. Não. Bem, vamos ver. O mundo do metal é tão rico que há vários tipos de. Há sonoridades de muitas naturezas. E há umas que são mais interessantes e outras que são menos interessantes. Há umas que são mais ricas musicalmente e que têm uma proposta mais coerente e mais esteticamente cativante do que outras. Há umas que são assim bastante básicas. Se você consegue identificar cada um dos seus livros? Consigo. Com um disco. Fala. Sim. Fala disso. Eu consigo, mas quer dizer, eu acho que qualquer pessoa que ouve assim heavy metal ao longo do tempo se habitua a ter uma vivência bastante privada desses sentimentos, porque a maior parte não há muito assim a ilusão de que se vai partilhar isso com alguém. Ou seja, eu no meu carro tenho a música que eu ouço quando estou sozinho e a música que eu ouço quando estão outras pessoas, porque eu não posso obrigar ninguém a ouvir heavy metal, nem quero, e já tentei e é extremamente frustrante porque não dá para partilhar isso. Mas eu tenho alguns textos sobre isso e obviamente que o heavy metal ele encerra também um aspecto muito forte de alguns elementos da adolescência e de uma certa necessidade de afirmação que existe na adolescência e de um certo corte não é, com valores de outras gerações e de uma certa necessidade de afirmação. Mas vamos ver, isso não é negativo, porque eu não acredito que crescer seja abandonar as outras idades. Quer dizer, há características magníficas na infância que nós devemos, inclusivamente, fazer um esforço intelectual para mantê-las ao longo da vida. Assim como em relação à adolescência. Há características da adolescência que, no momento em que nós as perdemos, é triste. E não é necessário perdê-las, nós podemos mantê-las. É claro que também há certos aspectos que não dá para manter, não é? Quer dizer, aquele radicalismo da adolescência, tudo ou nada. Nós depois também com a idade vamos percebendo que existe este lado, existe aquele lado, existe aquela perspectiva, a outra. Mas o entusiasmo, a, a, a capacidade de acreditar, pronto, uma certa inocência até desses sentimentos, eu acho que é de preservar, porque sem isso fica tudo muito sem graça. Mas aí você está falando um pouco de uma referência na sua literatura que é a memória, né? Sim. Praticamente todos os seus livros são referentes. Sim. Você não acha que em determinado momento, ou vai chegar um momento, em que isso vai se esgotar e você vai ter que buscar em outras fontes esses recursos?
Bem, o livro da Coreia do Norte já de certa forma foi um pouco essa tentativa, mas eu depois percebi que a memória, mesmo para escrever sobre assuntos que sejam um pouco mais exteriores, e isso acontece sempre, mesmo nos livros que à partida têm um tema que parece muito pessoal, também existe sempre ali um esforço de procura, também não é tudo memória, não é tudo memória, não é? No caso, por exemplo, do romance O Livro, o romance passa-se num período, praticamente todo o romance se passa num período antes de eu nascer. Portanto, eu também tive de alguma forma de procurar algumas, pronto, algo que eu não conhecia, embora também utilizasse muito da minha memória, daquilo que eu sabia já. Mas a memória, na minha forma de entender a literatura, ou no caminho que eu tenho seguido na literatura, porque quer dizer, o caminho que eu sigo ou aquilo que eu tenho feito não é necessário, não é obviamente a única possibilidade, não é, dentro da literatura. Mas aquele que eu tenho seguido tem muito que ver com a memória, porque vamos ver, a memória é ela própria o eixo principal da narrativa, na medida em que todos somos narradores na nossa memória. A narrativa ela nasce da memória, porque a memória é uma narrativa. A memória é uma história que nós contamos a nós próprios e nós, às vezes, até vamos transformando não é, os fatos em função de, de, de os encaixarmos numa narrativa que é aquela pronto, que nós vamos achando que é mais adequada, consoante também sejamos mais ou menos sinceros connosco próprios. Mas é isso. A narrativa ela depende da memória. A natureza da narrativa ela nasce da memória. Depois os livros são a fixação da memória, não é? São a tentativa de resistir ao tempo, inventando-se uma forma de registar, não é, a memória, que é constituída por narrativas, histórias, mas também por ideias, por impressões, por uma grande quantidade de dados, né, e de informações. Fala um pouquinho da sua vivência com Saramago pra gente. Bem, para mim, a minha experiência com o Saramago foi muito importante e marcou bastante a minha vida. Eu publiquei esse livro em edição de autor no ano 2000, depois o meu primeiro romance foi publicado também em 2000. Eu publiquei o meu primeiro romance enviando pelo correio para as editoras portuguesas. Era um completo outsider nessa questão da literatura, não conhecia editores, não conhecia esse mundo. E portanto, foi assim uma coisa que mudou muito a minha vida ter recebido o prémio José Saramago em 2001. Ele tinha recebido o prémio Nobel há 3 anos e criaram esse prémio que era do âmbito todo, era ainda é, do âmbito de toda a língua portuguesa, e eu recebi-o em 2001 com 26 anos. Isso foi enorme para mim. Na altura, esse prémio permitiu-me começar a viver da escrita. Eu era professor do liceu e comecei esse prémio deu-me assim um dinheirinho para eu começar a fazer algumas colaborações e com mais algumas coisas a viver só da escrita literária. E ao mesmo tempo foi nesse momento que eu conheci o José Saramago. Quer dizer, foi para mim muito impressionante, porque nos 9 anos em que ainda tive a oportunidade de privar com ele, assisti pronto, à ação dele, e isso acho que é o mais incrível que se pode
aprender, não é? Ou é a forma mais incrível de aprender, que é através do exemplo. E pronto, e esse exemplo manifestou-se em inúmeros aspectos. Por um lado, na forma dele próprio estar, não é? Que era um escritor que depois também tinha uma intervenção social e política muito importante e muito presente e muito marcante, mas também ao mesmo tempo era um homem que já quase com 80 anos, ou depois já com mais de 80 anos, ainda corria o mundo todo, lá está, com uma certa energia adolescente também, de certa forma, que, 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 que nasce desse aspecto de acreditar, não é? De não desistir de acreditar, que no fundo é uma energia que eu acho que é muito vital e que tem muito que ver com aquilo que nos mantém vivos, não é? Ao mesmo tempo, incrivelmente, esse homem que já tinha essa idade, que já tinha recebido o prémio Nobel, que os livros dele eram publicados no Cazaquistão, para dar um exemplo se calhar absurdo, ainda encontrava tempo para ler aquilo que eu escrevia, para estar atento às coisas que eu fazia e para me dar assim alguns conselhos, algumas ideias. Cada vez que eu via, ele preocupava-se sempre muito comigo, porque eu acho que ele achava que eu ia deitar tudo a perder, porque ele dizia-me, aconselhava-me muito a tomar cuidado com a minha obra, a pensar na obra. Na verdade sempre foi algo que eu fiz, porque os meus livros eles constroem um caminho e têm uma certa coerência de temas e de várias questões, mas ao mesmo tempo também é verdade que eu às vezes sinto uma certa tentação de destruir tudo, assim justamente como as crianças quando fazem aquela torre e depois quando a torre já está assim grande, não é? Dá tanta vontade de dar assim Pode fazer uma com os livros, porrada né? na Assim, você torre. junta eles, com a sua obra não dá mais. Mas eu já fiz isso. Por exemplo, este romance, o livro, é um romance que algumas pessoas ficam um pouco zangadas comigo, porque o romance ele vai sempre numa direção durante talvez quase 250 páginas e depois nas últimas 70 ele muda completamente de direção. Não sei se alguém já leu, porque pronto, acontece isso. E é assim muito. Às vezes, se a pessoa já estiver embalada, não é? Já está naquele ritmo, depois fica zangada, porque. Ficou zangado também? Ficou. Ficou? Então, aproveita agora. Mas a verdade é que se aquele livro não fosse assim, então não era aquele livro, não é? Às vezes já houve pessoas que me disseram que não devia ser assim, que não devia, mas se não fosse assim, então não era aquele livro. Aquele livro é assim. E eu, quando imaginei, eu sempre o imaginei assim. Não foi um capricho de última hora. Não, é uma torre que depois tem uma coisa. Cai tudo. Não, acho que ela se mantém de pé, mas ela é muito direitinha, mas depois tem assim uma coisa lá em cima. Bem, eu queria saber um pouco. Eu sou do cinema, meu nome é Lídia, mas eu estudo cinema com relação com outras artes. E você falou da importância da música, né, na sua criação. Fala um pouco mais desse seu processo de criação mesmo. Bem, sob o ponto de vista das influências ou da criação mesmo, Eu acho que da as duas escrita coisas. mesmo, porque quer dizer, são duas questões muito amplas, não é? Mas que podem ser, as respostas podem também ser muito sintetizadas, porque é assim, em relação às influências, tudo é uma influência. Aquilo que eu acho que aquilo que é importante é chegar a esse ponto em que realmente tudo é uma influência. E isso acontece quando se está sempre a pensar sob a mesma perspectiva. Ou seja, quando a forma de pensar é sempre uma forma de pensar que tem como fim a escrita, então tudo o que acontece vai ser absorvido
nessa direção. Vai sempre ser, não é? Quando há alguma coisa que me estimula, seja de que área for, seja a ver o Cidade Alerta, ou seja a ver não é, o Godard, ou seja a ouvir Sepultura, ou seja a ler uma carta antiga da minha avó, se há ali alguma coisa que mexe comigo, então eu sempre a contraponho com as questões que eu tenho nesse momento e que são questões do âmbito da literatura e que têm que ver com a expressão sob essa forma literária e de letras, não é? E por isso, para mim, tudo é uma influência constante e permanente. E influencia-me aquilo que eu acho interessante e aquilo que eu gosto e aquilo que eu acho inspirador, mas também me influencia aquilo que eu acho repugnante e que eu evito e que eu não quero, não é? Porque uma e outra coisa ajudam a escolher a direção, não é? Em relação ao processo da escrita ele próprio, é muito, para mim é feito de múltiplos momentos assim, porque há um momento, se quisermos, que é muito importante e que às vezes não se fala muito nele, que é um momento, e que é um momento até assim bastante, é um estado de graça, que é o momento em que ainda não se escreveu nada, em que ainda não se colocou uma palavra no papel, mas em que o projeto já existe, em que já existe uma visão, vá lá. Pode haver alguns elementos já, mas ainda se está a definir. E eu vivo muito esse momento, mas também tenho de saber, às vezes, passar à ação, né? No momento certo, e depois essas medidas são sempre muito subjetivas, mas eu gosto muito de desfrutar desse momento, porque nesse momento tudo é possível, e nesse momento aquilo que se vai fazer é extraordinário, não é? No momento em que se coloca uma palavra, em que se faz uma frase, em que se faz um parágrafo, em que se faz um capítulo, então vai sempre afunilando e as possibilidades vão sempre sendo menores, porque aí já começou o caminho, não é? Já partiu daqui, já não pode partir dali, nem do outro lado, e isso faz com que, pelo menos no meu caso, eu normalmente vou, como dizer, vou rejeitando ou vou desistindo de algumas ideias, vou tendo de me conformar com abdicar de algumas ideias e de perceber, não, esta afinal não é para ficar neste lugar. Já agora, o que é que aconteceu? O Atlético Mineiro ganhou outra vez? E então, nesse caminho, há momentos de várias naturezas. Eu, por exemplo, falando com outros escritores, às vezes, sobre isso, quando eles me dizem que estão numa fase, por exemplo, de duvidar, então eu acho sempre ótimo e acho que é um bom sinal, porque em qualquer livro eu acho que tem sempre de se passar por um momento de dúvida aguda, dúvida que incomoda, de dúvida em que a pessoa coloca tudo em causa e pensa mesmo, isto é um erro, eu não devia estar a fazer isto não existe aqui aquilo que eu imaginava. Mas depois tem de se ultrapassar esse momento. Às vezes, pronto, com esforço, outras vezes com mais esforço ainda. Porque eu acho que, para mim, pelo menos, escrever é assim uma coisa de trabalho pesado. É assim uma coisa é assim há momentos em que eu me obrigo, e não são poucos. E depois, às vezes, há um momento ou outro em que também há assim um pico de extrema felicidade, porque consegui fazer alguma coisa que na altura não é, me surpreendeu até a mim próprio,
E então aí eu levanto-me e faço uma dançazinha sozinho e vou comemorar, assim, por exemplo, a comer um pastel. E como é que você escreve assim, o ritmo da sua escrita? Em qualquer lugar, hotel, casa, trabalho, ou você tem que ter aquela coisa mais reclusa? Bem, o ideal é ter muito tempo, não é? O ideal é ter muito tempo e não ter nenhum compromisso. Isso é o melhor, mas também tem de se ter cuidado com isso, porque às vezes muito tempo também o tempo é um pouco como o ar, não é? Se não se lhe dá também umas fronteiras, eu continuo sempre virado para este lado. Se não se dá umas fronteiras no tempo, o tempo também transforma-se numa coisa sem forma e depois não se consegue. Também é preciso ter uma certa disciplina e ter alguns objetivos e ter uns degraus, não é? Para ir subindo degrau a degrau, passos para ir caminhando passo a passo. Eu continuo cheio de curiosidade de saber que revolução é aquela. É bom que seja Só te difícil interrompendo, também. mas se for necessário, você escreve na estrada? Sim, porque há um problema que é, principalmente quando se está a escrever um texto mais longo, quando se para, depois custa muito retomar e perde-se muito Tem a viajado retomar. muito, né? Sim, mas é isso. Eu tento também levar os textos comigo e mantê-los sempre para eu estar sempre. Aliás, isso até me ajuda a ter uma certa coerência dentro dessas viagens, porque levo sempre o meu mundo, né? Mas realmente a possibilidade com que eu me sinto mais confortável é ficar no mesmo lugar. Nesse romance que se chama Nenhum Olhar, eu espero que ele seja reeditado. Vou tentar ver se Mas é isso encontro que alguém que o só o reedite. seguinte, os romances, porque a gente não conseguiu. Eles não estão reeditados, é isso, né? Não. Ah, eu já Mas ia xingar o Washington por contar o aqui para vir. Não foi editado. Nesse romance Nenhum Olhar há uma personagem lá que se chama o homem que está fechado num quarto sem janelas a escrever. E eu acho que essa é a melhor condição. E acho que, de certa maneira, escrever é sempre estar fechado num quarto sem janelas. Às vezes as pessoas dizem: tem de vir, eu tenho uma fazenda maravilhosa lá no Pantanal. E eu penso sempre: isso deve ser bom para passar férias, porque para escrever o melhor lugar é lá aquela parede que eu tenho lá, branca. Aproveitei que tinha caído de cama para ler o Morreste-me. E me lembrei de uma coisa que você nos contemplou lá em Poços de Caldas, que eu gostaria de ouvir de novo, se possível. Você falou de um poema, você falou o poema, inclusive, que você fez, relacionado também à morte do seu pai. E foi até esse poema que me levou a ler o livro, o Morreste-me, além do título, que eu acho ótimo. A gente não usa muito essa flexão verbal aqui no Brasil e eu acho que calhou muito bem. E me seduziu pelo título. Dá para repetir o poema para a gente? Tenho todo o gosto. E eu acho que com esse som de fundo, eu acho que fica assim meio música mesmo, Quer né? que eu peça para eles buzinar mais altos para parecer com heavy metal? Por acaso agora acho que está a parar, o que é uma pena, mas pronto. Bem, esse poema faz parte do meu primeiro livro de poesia, que se chama A Criança em Ruínas, e que foi escrito contemporaneamente ao livro Morreste-me. E é um poema bastante especial. Não vou dizer que tenho muitos poemas como aquele. Aquele poema também é um poema muito especial e muito particular. E no momento em que eu o escrevi, eu também não estava a ter bem a consciência daquilo que eu estava a escrever. Mas depois, quando eu terminei, eu li e aí levei assim uma espécie de um tiro, né? O poema não tem título e é muito simples. E é assim: na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois,
o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa, onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Obrigado. Obrigado. Eu queria primeiro fazer uma pequena defesa do leitor brasileiro. Não é que a gente não goste de histórias tristes. Apesar de ter essa fama meio estereotipada de ser um povo alegre, não é que a gente não gosta. Para mim, eu tenho 53 anos, me vejo muito nova, muito, e Nenhum Olhar é o livro mais triste que eu já li na minha vida. Então, não é que a gente não goste de livro triste, mas é porque ele é muito triste. E aí, minha pergunta para você é a seguinte. Ao longo do livro, eu sempre vi escondidinha em algum canto alguma esperança, apesar de tudo ser tão triste. E só que essa esperança nunca vingava. E eu não consegui terminar de ler, eu parei 3 páginas antes do final. E eu queria te perguntar se você acha que eu devo terminar de ler. É muito eu cada vez tenho achado mais interessante os livros que não são que as pessoas não terminam de ler. E eu acho isso muito interessante. Aliás, lá em Poços de Caldas, eu falei também de um caso de uma pessoa que me falou que não conseguia ler o livro Morreste-me. O que é uma coisa que acontece com muita frequência. Porque esse livro é sobre o luto e às vezes, pronto, as pessoas têm questões ligadas ao luto, não é, que são muito fortes na vida delas e não se sentem preparadas para ler um livro que fale sobre isso diretamente. Mas essa pessoa disse-me uma coisa que eu achei incrível. Como eu disse, eu já ouvi muitas coisas sobre esse livro, mas essa eu achei realmente fascinante, porque ela disse: eu nunca passei da primeira ou segunda página, dizia ela, mas eu tenho o livro lá, e para mim basta-me ter o livro lá. Eu olho para ele, às vezes leio assim o título ao longe, e já é suficiente. E eu pensei, uau, que incrível, não é? Porque eu senti-me, pronto, transcendido, não é? Isso transcendeu aquilo que eu fiz, mas ao mesmo tempo, a nossa vida e nós próprios, há muitas coisas que nos transcendem, não é? Que são maiores do que nós. E esse é um exemplo, porque vamos ver, efetivamente, aquele livro estava a comunicar alguma coisa àquela mulher. Eu não sei exatamente o que era, mas desconfio. Mas vamos ver, eu também nunca sei exatamente o que é que os livros comunicam. Eu não sei o que é que leu no Morreste-me, não é? Eu não sei o que é que ouviram neste poema que eu disse. Eu sei algumas coisas sobre mim e sobre o que é que eu quis dizer. Mesmo assim não sei tudo. Quanto mais saber o que é que os outros, não é, leem, e o que é que os outros veem e o que é que os outros sentem. Por isso, às vezes, não ler também é muito poderoso. Quando é não ler ativo, não é? Quando é um não ler ativo, não é? Se for um não ler, nunca peguei no livro, não é? Nunca senti interesse por lê-lo, então aí naturalmente fico menos contente, não é? Agora, se for assim um não ler ativo, se for eu não quero terminar aquelas 3 páginas, eu quero que elas fiquem ali sempre em aberto. Então isso é muito poderoso, não é? Isso é muito poderoso. Guardar aquela pequena esperança. Eu acho que sim. Guarda essa esperança. Guarda essa esperança. Acho que é o melhor que faz. Se eu fosse você, eu não lia, não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Há muito tempo que fico feliz quando as pessoas me dizem que o Morreste-me é um livro sobre o amor, mais do que um livro sobre a morte. Porque efetivamente eu escrevi-o a pensar e a sentir muito mais o amor. Eu acho que para mim foi isso mesmo. Sim. Muito mais. E quer dizer, a morte
a morte existe. Não fui eu que inventei a morte. Não sou eu que devem culpar por existir a morte. Aquilo que acontece é que, efetivamente, hoje a morte é o grande tabu, não é? Nós sabemos que o sexo já não é tabu há muito tempo. Mas a morte, construímos uma sociedade na qual, de certa forma, quisemos excluir a morte, ou como se, não é? Acho que até no próprio livro diz isso, que é como se não a víssemos, ela não nos visse a nós. Mas quer dizer, pensar na morte de uma forma, não é, como algo que faz parte da natureza, como algo que faz parte da vida, como algo que é uma realidade. Considerá-la, não é? Eu acho que é bastante mais saudável do que ignorá-la, não é? Porque se a ignorarmos, então cada vez que ela surge é uma surpresa e é um choque. É claro que há sempre, por mais que se considere a morte, haverá sempre uma dimensão de choque, não é? Nessa circunstância. Mas também acho que efetivamente encontrarmos paz na compreensão de que cada final é também um começo, de que morrer não é passar do tudo para o nada, não é? Eu acho que é algo que faz parte de aceitarmos a realidade que é, agora para aqui um pouco, a realidade que é estarmos aqui e pronto, e termos estas circunstâncias para desenvolver a nossa vida, não é? Enquanto tiver a lembrança, a memória, e é o que ele falou do que se trata todos os livros dele, da memória, da lembrança, se tiver aquilo ali, a morte, e é o que a gente tem hábito de falar muito, pelo menos nós brasileiros falamos, é muito comum, é uma coisa boba, mas a única certeza que a gente tem na vida é essa. E mesmo assim a gente não aceita isso. Mas há uma coisa... A morte é a única certeza que a gente tem. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade tremenda em aceitar. Acho que é porque a gente quer entender e a gente não entende, né? Por isso que talvez a gente tenha tanta dificuldade. Mas eu acho que esta questão, não é? E é curioso porque eu, a partir de certa altura, com esse livro e também com outros, eu quase que senti que a minha missão era pura e simplesmente chegar assim a um lugar onde estivessem pessoas e dizer morte. Porque as pessoas ficavam tão chocadas que alguém dissesse esta palavra que eu quase que sentia que eu tinha de ser essa pessoa que chegava e dizia morte. Mas dizer morte, não é? É mais do que tudo uma coisa, que é dizer nós estamos vivos. Isso é que é a coisa mais forte que se constata quando se considera essa questão da morte, que é nós estamos vivos. Este romance, o livro, agora vou dizer como é que ele termina. Este mesmo que alguém não tenha lido, ele tem a última frase. A última frase do livro é... na última frase fala-se do fim e depois diz: mas isso será daqui a pouco. Por enquanto, aproveitemos. Ainda estamos aqui. Não é? Já agora, ainda há outra. É engraçado como isto tudo faz sentido. Aqui, o dentro do segredo... Oi? Morreu. Fizemos uma piada junto. Obrigado. Aqui o dentro do segredo também tem uma frase que tem tudo a ver com isto. A última frase, mais uma vez a última frase, diz assim: se estás a ler estas palavras é porque estás vivo. Não é? José Luiz, engraçado. Nas muitas vezes que a Clarice Lispector veio a Belo Horizonte, com um amigo meu que me contou, ela estava num barzinho aqui em Belo Horizonte com uns amigos conversando, quando entrou uma turma imensa de gente, provavelmente do Clube Atlético Mineiro,
comemorando uma vitória. E o povo começou a gritar lá dentro do bar, fez aquela festa, cantando, gritando. Demorou uns 10, 15 minutos, na hora que eles saíram, e todo mundo ficou parado olhando aquilo, ela virou para os amigos e falaram assim: podemos continuar a falar sobre a morte? Gente, muitíssimo obrigado por todos. O Zé Luiz está disponível para os autógrafos naquela mesa. Obrigado. Zé Luiz, obrigado, viu? Até a próxima.